Olá você! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Arte em Ato. Aqui, onde a arte é ação. E se você entrou agora e ainda não está inscrito, o que está esperando? Se inscreva logo, dê um clique ali no sininho para receber as notificações. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Você vai lá no Instagram, Wagnerato, e vai ficar sabendo em primeira mão o que vai rolar durante a semana aqui no Arte em Ato. E o Arte em Ato é esse caldeirão, né? Esse caldeirão artístico, onde vira e mexe você tem a literatura, você tem a pintura, você tem a música, você tem o teatro e o cinema. Hoje, mais uma vez, o Arte em Ato vai falar sobre a literatura, e principalmente a literatura brasileira. Você que está fazendo o Vestiba precisa, mas você também que é um amante da literatura, por que não unir o útil ao agradável? E por que não também se entreter com conhecimento? Porque no Arte em Ato é assim: conhecimento, lazer, diversão. Vamos entreter você através do conhecimento. E hoje eu trago um grande clássico da literatura. É a obra O Mulato, do escritor Aloysio Azevedo. Nós sabemos que o Aloysio Azevedo é um colega já conhecido nosso, né? Aloysio Azevedo, ele é autor de uma obra-prima do naturalismo, O Cortiço. Isso mesmo, Aloysio Azevedo pertence ao naturalismo. Naturalismo esse que vai se iniciar no Brasil no ano de 1881. E olha, justamente com a obra O Mulato. Não é a obra-prima do Aloysio Azevedo, mas sem sombra de dúvidas é um romance polêmico, é um romance forte, principalmente para os padrões daquela época, porque o seu autor, Aloysio Azevedo, chocou toda uma sociedade. Você pode até imaginar que na época do lançamento dessa obra, Aloysio Azevedo foi chamado pelos críticos maranhenses de o Satanás. Por quê? Porque ele arrebentou a boca do balão, fez uma crítica acirrada ao clero. Sim, é um romance anticlerical. Fez uma crítica acirrada ao preconceito racial. É uma obra que traz como tema o racismo. E a gente pode entender o racismo de duas partes, vamos falar mais na frente, tá? E é também uma obra que trabalha o coletivo. Lembrar, os naturalistas, além de abordar uma característica cientificista, o determinismo, o homem é produto do meio, o evolucionismo, o mais forte sobrevive ao mais fraco, os naturalistas gostam de trabalhar, né, o processo coletivo. Aqui, quando você tem o personagem principal, o mulato em questão, Raimundo, você coloca-o como protagonista. Mas o grande protagonista dessa obra é justamente a sociedade maranhense. Uma sociedade hipócrita, uma sociedade dissimulada, com falsos valores morais e religiosos. Aí está a grande polêmica da obra, né, O Mulato, do Aloysio Azevedo. Vem comigo, porque agora nós vamos viajar em O Mulato e o naturalismo. O autor. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão, 14 de abril de 1857. Era filho de Davi Gonçalves de Azevedo, vice-cônsul português, e de Emília Amália Pinto de Magalhães. Foi jornalista, romancista, contista, cronista, caricaturista e diplomata. Era irmão do escritor Arthur Azevedo e desde cedo mostrou ter talento para o desenho e a pintura. Quando se transferiu para o Rio de Janeiro, aos 19 anos, manteve-se fazendo caricaturas para jornais. 2 anos depois da morte do pai, voltou para São Luís. Foi nesse tempo em que ele começou a escrever, intercalando romances românticos com romances realistas e naturalistas. Sua estreia se deu com a obra Uma Lágrima de Mulher, de cunho romântico, para depois ser o autor que iria inaugurar o realismo naturalismo, enquanto que Machado de Assis publicava Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, defendendo o naturalismo.
Aloysio Azevedo publica a obra O Mulato, que causou grande polêmica em sua cidade natal. Sua atividade de escritor durou até 1895, quando iniciou a carreira diplomata. Casou-se com uma viúva argentina, mãe de 2 filhos, e morreu em Buenos Aires, Argentina, no dia 21 de janeiro de 1913. Vamos lembrar de Aloysio Azevedo com obras como O Mulato, Casa de Pensão e a sua obra master, O Cortiço. Agora você imagina um mulato de 1,80 m. Tez fina, nariz afilado, boca carnuda e olho azul. É dessa maneira que o Aloysio Azevedo descreve Raimundo, o protagonista do romance naturalista O Mulato. O realismo naturalismo surgiu na Europa, precisamente com a publicação da obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, em 1857, na França. Mais tarde, 10 anos após, uma outra vertente do realismo, o naturalismo, em 1867, a publicação da obra Thérèse Raquin, de Émile Zola, onde se abordava características cientificistas do materialismo, como, por exemplo, o determinismo de Taylor, o evolucionismo de Darwin, o homem é produto do meio e o processo da zoomorfização, transformando os personagens em seres animalescos. Uma característica marcante na obra dos autores do realismo e naturalismo é a objetividade, a imparcialidade e o descritivismo em relação à sociedade, em relação à burguesia e o comportamento do homem. Outra característica marcante também nessas obras é o processo da coletividade, onde se trabalha justamente o que? O comportamento do indivíduo inserido na sociedade. Aloysio Azevedo tem fortes inspirações do maior escritor naturalista da época, Émile Zola. E quando Aloysio Azevedo publicou O Mulato, o escândalo foi tão grande que o escritor teve que sair às pressas, fugido, para não ser espancado. A raiva da sociedade maranhense era muita, porque aqui ele escancarou as chagas, as deficiências, a hipocrisia e a maledicência de uma sociedade. O Mulato ataca de frente o racismo, no momento em que se expandia a campanha abolicionista pelo país. Na denúncia que o romance faz, a sociedade arcaica pôde ver-se no tamanho de sua crueldade e hipocrisia, e também no seu ridículo e na sua pequenez. Raimundo é um homem bem nascido, é um mulato, na verdade, que estudou fora, estudou na Europa o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, o curso de Direito. Então Raimundo volta para o seu torrão natal, Raimundo volta para a sua terra, São Luís do Maranhão, mas ele volta com o intuito de desvendar o seu passado. Ele sabe mais ou menos quem é o pai e não sabe de forma nenhuma quem é a sua mãe. Ele não tem ainda a noção da sua origem. E a volta de Raimundo para São Luís do Maranhão é justamente isso. Ele quer desvendar a sua origem. De quebra, ele encontra o seu tio, o seu Manuel Pescada, um sujeito que tem um tino faro para os negócios, é um comerciante, vive com a sua filha Ana Rosa, a protagonista feminina da obra, e sua sogra, a terrível Dona Babita, ou Dona Bárbara, uma católica fervorosa, prepotente e extremamente racista. Aqui, Aloysio Azevedo não poupa justamente a questão do preconceito racial. Até mesmo porque você sabe que a palavra, a origem realmente etimológica de O Mulato já é, por si só, racista. E então, você tem aqui personagens como São Luís do Maranhão, extremamente fechado para o processo do preconceito e para as conveniências sociais. E Raimundo, que vem da Europa, ele não sabe ou é ingênuo, e assim descreve o autor. Ele é ingênuo e ele é até descrito como um personagem
romântico e por causa disso paga um preço muito caro por sua ingenuidade e por sua paixão pela prima. Sim, porque ao chegar em São Luís para desvendar os mistérios, não é, da sua origem, ele se apaixona perdidamente por Ana Rosa, que é correspondido, porque Ana Rosa é fogo. Aqui nas características do determinismo, raça, meio e contexto histórico, o Aloysio Azevedo, né, descreve uma personagem justamente o que? Sedenta, uma personagem esfomeada. E a Ana Rosa é que vai se entregar para Raimundo. E com isso, nós vamos encontrar aqui o preconceito por parte da família, por parte do tio, que repele, não quer nem pensar, por parte de Dona Bárbara, a Dona Babita, né? E por parte ainda mais do terrível vilão da história, que é o Cônego Diogo. E nós vamos logo dizer, não existe na história dessa época da literatura naturalista um vilão tão bem descrito, tão maléfico, tão maquiavélico como o Padre Diogo. Padre Diogo, né, vai assassinar, Padre Diogo vai tretar, Padre Diogo realmente é o diabo. E aqui você tem uma crítica acirrada ao clero. Você pode até mesmo, né, fazer menção a uma obra que foi criada naquela época, O Crime do Padre Amaro, do escritor português Eça de Queiroz, certo? E agora, cuidado com o spoiler. O Mulato é uma obra narrada na terceira pessoa com um narrador onisciente. Tempo cronológico, espaço São Luís do Maranhão, linguagem naturalista cientificista e dividido em 19 capítulos. O nome do livro faz referência ao seu protagonista, um mulato bastardo que nasceu numa fazenda no nordeste do país. O destaque vai para os personagens: Luís Dias, empregado de Manuel e pretendente de Ana Rosa; Ana Rosa, filha de Manuel; Manuel Pescada, tio e tutor de Raimundo; Padre Diogo, vilão, amante de Quitéria; Quitéria, esposa de José; Domingas, escrava da fazenda e mãe de Raimundo; José, pai de Raimundo e assassinado pelo Padre Diogo; e finalmente Raimundo, o mulato, filho bastardo. A obra começa a ser narrada no interior do Maranhão, onde José Pedro da Silva era o fazendeiro e comerciante português. Com Domingas, uma de suas escravas, ele teve um filho bastardo, Raimundo. José casou-se com Quitéria Inocência de Freitas e desconfiava da relação que tinha com sua escrava. A esposa pede para açoitar a mulher e ainda queimar suas genitais. Desesperado, José leva a criança para a casa de seu irmão Manuel. Quando ele retorna à fazenda, encontra sua esposa na cama com o Padre Diogo. No momento da fúria, ele mata sua esposa e faz um pacto com o padre para que ninguém fique sabendo do ocorrido. Desolado, José passa a viver com seu irmão, que tinha uma casa na cidade de São Luís. Pouco depois, ele adoece. Quando decide retornar à sua fazenda, ele é morto, a mando do Padre Diogo. Diante de tudo isso, Raimundo, ainda criança, vai para Lisboa, em Portugal, se afastando de sua mãe. Ali passou anos de sua vida e se formou em direito. É quando mais tarde resolve retornar e, como foi dito, descobrir a sua verdadeira origem. Entretanto, quando se apaixona por Ana Rosa, ele é rejeitado justamente pela cor de sua pele. De modo maquiavélico e perverso, Padre Diogo planeja a execução de Raimundo. Padre Diogo faz com que Luís Dias, seu rival, mate o mulato. Raimundo é assassinado. Ana, que estava grávida de Raimundo, fica em choque com a morte do seu amado e acaba abortando a criança. Por fim, ela se casa com o assassino de Raimundo e com ele teve 3 filhos. O final, extremamente irônico, nos dá justamente aquilo que Aloysio Azevedo fala em O Mulato. No final, vence quem tem mais força,
No final, vence justamente o opressor. No final, vence o medo. No final, vence justamente a tirania. E é com essa obra que o Arte em Ato te dá também a contextualização. E você, para poder justamente ampliar seus conhecimentos sobre a obra, ampliar, né, seus conhecimentos sobre um tema tão delicado como racismo, assista ao filme Corra, um thriller psicológico. Assista também Django Livre, de Quentin Tarantino, e o ganhador do Oscar de melhor filme, 12 anos de escravidão. Porque aqui, no Arte em Ato, entretenimento é conhecimento, conhecimento é também diversão. E não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, mas deixa o seu like, tá certo? Então até a próxima!